Boa tarde a todos, vamos lá. Mais um dia aí, a gente dando uma analisada no mercado para vocês aí, ver o que teve de interessante hoje. Tá? Hoje foi um dia bom. Quem foi bem conservador nas operações conseguiu pegar aí duas, três entradas. Uma poderia até ter saído no 0 a 0. Quem foi mais agressivo teve outras entradas mais agressivas também. E eu vou passar isso para vocês. Vamos começar pelo dólar. Deixa eu já abrir a planilhazinha aqui para a gente fazer o acompanhamento. Planilha pontos. Para a gente acompanhar, fazer aqueles trades só dos pontos do índice. Então aqui ela já abriu. Deixa eu só puxar ela aqui para o canto. Tá? Diminuir ela de tamanho um pouquinho. Pera aí. Depois a gente vai olhar ela aqui. Então vamos lá. Começando pelo dólar. Então vamos voltar aqui no dólar. Pessoal, o que a gente tem de importante aqui no dólar que foi interessante hoje? Tá? O dólar abriu, fez um movimento logo de manhã cedo. Os primeiros 10 minutos eu sempre aguardo para ver, tá, o que o dólar está fazendo. Deixa eu só dar uma olhada nessa mina. Aqui, ó. Tá? Então o dólar fez um movimento e ele veio testar essa região de mínima aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui um point fix. Então, ó, você vê que o dólar ele fez dois testes aqui, ó. Ele veio testar essa região, mais ou menos aqui, tá? Rompeu e veio testar essa região, que é uma região importante aqui, tá? Como que estava o estocástico sobrevendido? Poderia ter feito uma compra aqui, tá? Com saída na VWAP. Esse era um possível trade. Aí você fala, mas eu não gosto de contra-tendência. Aqui é uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Não tem problema. Então você não pegou essa entrada aqui, você não pegou essa venda. Ele vem na VWAP. Deixa um candle com rabinho. Sobrecomprado, né? Então aqui a gente está aqui, ó. Tá? Sobrecomprado. O que eu faço aqui? Venda. Alvo 2 para 1. Então se eu tenho mais ou menos um candlezinho aqui, eu vou ter dois candlezinhos de saída. Então deu um alvo de 2 para 1 ou na mínima do dia. Tá? Então esse seria o trade do dólar na parte da manhã, que eu achei interessante. Depois o mercado veio na 50, até veio sobrecomprado, ó. Então a gente vê aqui, ó, veio na 50, candle com rabinho sobrecomprado. O que tá ruim aqui? Você tem a VWAP e as médias todas na cara. Aí aqui você tem um trade ruim para fazer, porque você vai ter uma resistência muito forte nessa região dos movimentos aí de queda, tá? Deixa eu dar um zoom para vocês aí, pessoal, que eu acho que tá pequeno. Agora acho que melhorou. Tá? Então você tem uma região aqui, uma resistência muito forte para fazer essa operação. Tá? Então o mercado foi, o mercado andou. Então aqui a gente pode ver aqui, ó, o mercado foi, fez um tetinho aqui importante, veio testar a VWAP, tá? Fez um candle de rabinho, fez, mas o que está ruim? As médias já estão virando para baixo aqui, ó. As médias já estão virando para baixo, a 50 já está virando para baixo. Então price action, poderia ter uma entrada aqui? Poderia, mas olha a congestão que a gente tem aqui, ó. Preço brigando nessa região. Então não seria uma entrada muito interessante aí, tá? Eu não teria feito essa entrada. Aí ele vem testar fundo de novo, ó, o dólar bem difícil, ó. Ficou preso nessa congestão. O que ele faz aqui? Aqui ele tenta fazer um pullback, né, de pré-rompimento, mas ele não deixa um trigger para a gente entrar aqui interessante, então não teria feito nada. O dólar hoje foi bem difícil, tá, pessoal? Aí ele vem de novo, vem testar esse fundo, essa região, né? Então você vê que ele briga, ó, não deu nenhuma entrada interessante. Aí ele vem aqui na 50. Ó, como é importante a gente identificar a entrada falsa. Ele vem na 50, faz um candle de volume, sobrecomprado, mas ele não faz o candle com o rabinho aqui que a gente gosta, tá? Para poder pegar uma vendinha aqui. Mesmo se fizesse, as médias estão muito coladas, o papel está muito embolado, então fica ruim de fazer essa operação. Aí ele estica, foi para cima, aqui não tem nada. Aqui você poderia tentar, uma pessoa mais agressiva pode tentar fazer uma compra aqui. O problema é que você tem a VWAP colada e ele já está meio sobrecomprado, então já não fica um trade muito simples não, é um pouco mais complicado. Nesse caso eu não teria feito nada. Então o dólar hoje, bem difícil de operar, tá, pessoal? Bem difícil mesmo. Eu não fiz nada, eu fiz aquela vendinha aqui no dólar, ó. Eu fiz essa vendinha aqui, ó. Eu fiz essa vendinha aqui no dólar,
e saí aqui quando fechou o segundo candle aqui, eu saí. Só, mais nada no dólar hoje. Tá? Como eu falei para vocês, eu opero muito pouco dólar, tá? A maioria dos meus trades é de índice. E o índice, como foi? Bom, o índice a gente teve aí 3 trades aí basicamente de livro, que a gente brinca, né? Fala que o trade é de livro, porque ele é muito perfeito o trade. E que a gente poderia ter feito com tranquilidade aí 2 gains e um acho que seria no 0 a 0. Depois a gente vai ver. Mas aí depende de cada um, tá? E teve alguns trades um pouco mais agressivos aí, até o Lucas, que está aí no canal do Telegram com a gente, pegou o trade, tá? Que foi muito interessante. Então vamos lá. Então, normalmente 10 minutos eu não faço nada. Então até aqui eu não estou fazendo nada. Aí o mercado dá uma porradinha para cima, faz um candle de volume, tenta devolver e faz um outro candle de volume para sair aqui. Qual é o problema? Está sobrecomprado, tá? Poderia fazer esse trade comprando esse candle laranja aqui, a máxima dele? Poderia. Stop na mínima, porque o que é isso aí? Isso é um pivô que ele fez um rompimento e fez um pullback pós o rompimento. Então ele fez um pullback pós o rompimento. Então entrada aqui, price action clássico, tá? E segue o trade. Não teria feito essa entrada, mas pode fazer, tá? Sem problema. Aí o que ele faz? Estoura, sobe, volume, 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 começa a secar o volume, Aí ele tem uma zona de suporte, de resistência, desculpa, que é essa máxima aqui. Da onde que é essa máxima? Ó, é essa região aqui, ó, o topo dessa região de sexta-feira. Então é uma região importante. Não precisa ser um ponto específico, mas é uma região importante. Bate direto naquela região importante. Aí ele faz o que? Deixa um candle com um rabinho, apesar de ser um rabinho pequeno, com volume, revertendo a tendência com distância suficiente da média de 50 e da 500 para você sair com pelo menos 2 para 1 ou pelo menos 1 para 1, tá? Fazer um parcial ou pôr no 0 a 0 para ver se o trade vai na sua direção. Então esse é um trade mais agressivo, um trade de retorno à média de 50, que daria para ser feito. Eu não fiz porque eu achei muito agressivo na entrada do dia. O que eu preferi esperar? Que viesse na média de 50, na média de 20, desculpa, VWAP, a gente tem VWAP aqui. Fez um candle de volume, com rabinho inferior, tá? Sobrevendido no estocástico, ó, tudo batendo. Compra na máxima, stop nessa mínima, saída na máxima do dia. Então esse era o trade da parte da manhã que eu teria feito, tá? Não cheguei a fazer, mas eu acompanhei, até comentei com o pessoal do Telegram. Então, vamos colocar aqui na planilha esse trade, tá? Então, hoje é dia 13 de setembro. É um trade na média de 20. Ali seriam 100, 200, 300, 400 pontos, mais ou menos, com gain. Então, no barra seriam 400 pontos, 100, 200, 300, seriam 400 pontos. No candle padrão seriam 400 pontos também, porque o candle padrão ele é aqui, ó. Então quando ele perde essa mínima, quando ele faz esse padrãozinho, você estopa, tá? E o outro seria o topo anterior, 400 pontos, sairia na máxima. Então nesse caso as 3 conduções daria na mesma, tá? Aí a gente vai seguir o mercado. Aí aqui o Lucas até fez um trade, comentou na sala que ele foi estopado, né? Então, por exemplo, quando ele volta na média, quando ele volta na VWAP, já não está tão interessante, mesmo estando sobrevendido. Por quê? Porque se a gente olhar no Price Action, ele fez um topo, 2 topos, 3 topos, então ele já está perdendo força para fazer esse rompimento. Então ele tem que ganhar força primeiro para depois continuar subindo. E ele vem na VWAP, só que ele não deixa um volume expressivo de reversão na VWAP. Se ele deixasse um amarelinho assim na VWAP, seria mais interessante. Aí ele tenta sem força, você vê que ele não teve força. Aí aqui as médias já viraram para baixo. Ele vem para baixo da VWAP e testa 50. Aqui foi onde o Lucas tomou um stop, por exemplo. Então ele vem testar 50. Só que o candle anterior não tem um rabinho. Tá, pessoal? O que é o rabinho? Por que o rabinho é importante? O rabinho é importante porque quando você vai fazer a formação do candle, no momento que ele está fazendo o rabinho, o candle está assim, ó. Aí, em determinado momento, o mercado muda a pressão, né, de venda para pressão de compra. Aí o candle ele fica assim.
Ele devolve e sobe. Então a gente teve uma briga nesse fundo que foi rejeitada e foi jogado para cima. Então a gente teve uma briga. Teria que ter uma briga aqui tentando perder esse fundo e essa briga é rejeitada. Essa briga só foi ocorrer aqui, que teve esse rabinho. Só que aqui já está abaixo da 50, abaixo da 9, abaixo da VWAP, não tem espaço, você não tem espaço aqui. Você teria que ter pelo menos uns 2 candles aqui assim, para você ter espaço para fazer uma parcial. Por isso que essa não é uma entrada boa, tá? Uma outra entrada que não é boa, aqui. Por quê? Você não tem espaço para fazer uma parcial, você não tem um alvo relevante, uma resistência relevante onde vai segurar. Qual seria uma entrada melhor? Se você está querendo comprar, de vez você entrar aqui, uma entrada melhor seria aqui. Por quê? Você tem um candle de briga que joga o preço para baixo, você tem um candle de briga que joga o preço para cima, tá? Não tem um volume muito grande, mas você tem já ele um pouquinho sobrevendido, podendo puxar aí para ter espaço para subir aqui nesse topo. Um trade um pouco mais agressivo, mas que dá certo, tá? Então, quando você começa a ter esse tipo de leitura, você começa a pegar esses trades, tá? Não é os nossos trades que a gente faz. Qual é o que a gente faz? Vem na 50, vê o up, sobrevendido. Olha o rabinho aqui. É pequenininho o rabinho? É pequenininho. Dá para entrar nesse trade? Vamos ver. Tem um rabinho? Tem um rabinho. Tocou a 50 VWAP? Tocou a 50 VWAP. Está sobrevendido? Está sobrevendido. Teve candle de volume mostrando briga na região? Teve candle de volume mostrando briga na região. Posso comprar aqui? Pode. Saída na máxima do dia. Esse trade aqui eu cantei a bola lá no Telegram. Então eu falei, ó, pessoal, quem entrou aqui, sai na máxima do dia, sai no topo anterior, porque é um topo que está tendo dificuldade de romper. Então ele estava com dificuldade de romper nesse topo, né? Então se a gente pegar aqui, ó, ele estava com dificuldade de romper nesse topo. Olha quantas vezes ele testou. Então a saída era no topo anterior. Não deu outra, teve uma região de briga. Se você não saiu no topo anterior, começou a fazer o paredão, que a gente fala aqui, sai na mínima ou zera na máxima aqui. Tem que zerar, tem que sair ou encurtar o stop, senão você vai ser estopado. E não deu outra, o mercado veio, pum, empurrou para baixo. Aí ele vem e testa de novo a mesma região. Tem compra aqui? Tem rabinho? Tá sobrevendido? Tá. Por que não tem compra? Olha as médias todas emboladas aqui. Você pode comprar aqui? Pode, mas você tem que saber que esse trade aqui é muito difícil de dar certo. Ele pode dar, ele deu um momento de explosão, mas ele tem grande chance de não dar certo essa operação. Tá, pessoal? Então, se é um dia que você está ganhando, já fez 2, 3, 4 operações, você está ganhando, sei lá, você opera com 10 contratos, aqui você vai pôr 2, por exemplo, porque você vai pôr só uma parcelinha do seu lucro para correr o risco aí, tá? Aí a gente tem outro trade que foi muito bom aqui, ó. Então vamos lá, esse aqui eu cantei também, ó. Então veio na 50, olha o candle de briga com rabinho embaixo, sobrevendido, compra na máxima, stop na mínima, tá? Então comprou aqui, stop na mínima. O que você vai fazer? Como que você vai conduzir esse trade? A sua parcial onde é? A sua parcial é aqui, ó. Você tem uma parcial no topo anterior. Então o que acontece aqui? Aqui a gente tem duas situações. Por exemplo, se é o meu primeiro trade do dia, esse trade eu teria saído no 0 a 0. Por quê? Você vê que ele jogou um candle na sequência, tentou romper e veio para a mínima, ó. Deixa eu botar mais fino aqui para vocês verem. Candle da sequência, ele tentou romper e voltou, né? Fechou na mínima. E esse quarto candle aqui dessa congestãozinha, ele veio e fechou na máxima, né? Então ele desceu, subiu, desceu, subiu. Então o que ele fez aqui? Ele fez uma congestão. Então aqui você tem duas opções. Ou você encurta seu stop para essa mínima dessa congestão, ou você sai no 0 a 0. Se você encurtou o stop aqui, no próximo candle ele subiu. Aí que você fala, bom, beleza, aqui ele está querendo subir. Aí aqui ele fica brigando de novo para tentar subir. Tenta fazer um candle jogar para baixo. Não consegue, jogou para cima de novo. Tá? Se você não entrou aqui embaixo, você pode entrar um pouquinho atrasado aqui. Para pegar o que? A espetada do topo. Porque você tem espaço para ir no topo. As médias já estão alinhadas. Tá? Você ainda está levemente sobrevendido. Então você tem espaço para ele ficar sobrecomprado. Para jogar nas máximas aqui e fazer uma RP. Então quem entrou aqui, eu não vou botar na planilha porque a pessoa pode ter saído no 0 a 0.
a pessoa pode ter saído aqui no 0 a 0 ou a pessoa pode ter dado gain. Então depende da condução que a pessoa iria fazer, tá? Então nesse caso aqui eu teria saído se eu tivesse feito essa operação eu não cheguei a fazer porque eu já tinha feito o dia de manhã cedo. Então se eu tivesse feito essa operação, como eu já tive ganho de manhã cedo, eu teria feito com uma mão menor, provavelmente, porque eu já tinha feito várias operações, ou teria feito com a mesma mão e teria saído no 0 a 0, não teria tocado essa operação, tá? Então, vamos ver, o que a gente tem mais? Tem uma outra operação boa aqui, ó. Só que essa operação é mais difícil, tá? Então aqui, ó, uma operaçãozinha boa, mais difícil. Apesar que essa aqui, ó, eu não vou planilhar, vou deixar só aquela que eu fiz de compra. A outra eu não planilhei. Deixa eu ver. Só conferir aqui, pessoal. Então foi essa operação. E foi essa aqui a operação. A gente tem que planilhar essa aqui também. Então, pera aí. Vamos planilhar que a gente não pode esquecer. Vou planilhar só essas duas. 13/9, que foi as operações que eu fiz. Então, MM50. Ali foram 200 pontos. Se fosse no barra, daria 100 pontos, no caso. Se fosse no padrão, daria 100 pontos. E se fosse no topo anterior, 200 pontos. Tá, beleza. Então vamos lá, pessoal. Essa última operação aqui, ela é uma operação já bem mais agressiva, vamos falar assim, porque a gente estaria contra as médias e seria uma operação de momento, não seria uma operação assim que a gente pode falar que é uma operação perfeita, tá? Que seria o que? O preço jogou forte, veio naquele topo lá do começo do dia. E olha como ele refugou, tentou romper, entrou volume para devolver para cima, sobrevendido ainda, começando a ficar sobrecomprado. Posso comprar nessa máxima aqui, stop na mínima, para carregar até a 50, ou até mesmo um topo anterior, que seria esse topo aqui? Posso, tá? Esse aqui é um trade mais agressivo, porque você está pegando o momento da operação, você está pegando o volume da operação. Por quê? Aqui a gente tem que entender que nesse candle vermelho aqui, o que ele ficou fazendo? Ele ficou brigando um tempão aqui, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí de repente ele fechou e rompeu. Então se você está acompanhando esse candle, você pode ir acompanhando e pegar o fechamento dele para ele pegar esse rompimento para cima rápido que ele faz. Então muitas vezes ele já anda 2, 3 candles rápidos, tá? Então essa é a ideia. Lembrando, pessoal, que os trades bons que eu gosto mais, são os trades que não dá canseira. O que é o trade que não dá canseira? Ele tem que romper, e no candle seguinte já andar. Aqui ele rompeu, no candle seguinte ele até tentou andar, mas ficou paradão, tá? Então eu já não gosto desse tipo de trade. Poderia tentar entrar aqui de novo? Poderia. Stop na mínima e ele tem que andar, tá? Então o trade bom nesse tipo de operação é um trade que você compra, que você vende, que igual aqui, ó, por exemplo, ó. Você entrou, ele andou. Você entrou, ele andou. Então isso é um trade bom. Começou a lateralizar, começou a fazer aquela congestãozinha, aquele paredão que a gente fala, sai fora. Sai fora porque está tendo uma região de briga, ele ainda não venceu. É o que o Bob Woodman fala, que você tem a pressão dupla. Então você tem os vendedores batendo e os compradores comprando, tá? Então quando você entra num trade comprado, você comprou aqui porque você quer que o trade vá, você quer que os vendedores desistam da operação e comecem a comprar também. Isso vai gerar uma força de alta. Se você comprou a operação e ficou brigando, quer dizer que ainda não teve uma definição disso, então ele pode ir para qualquer lado. Então a ideia é que quando você entra, o mercado já vire comprador na sequência. Ou se você venda, o mercado já vire vendedor na sequência. Ele não pode ficar brigando, porque a tua chance de ganho em cima dessa operação é cada vez menor. Quanto mais barrinhas ele fizer laterais assim, mais indeciso o mercado fica para romper para um dos dois lados. Tá? Então essa é a importância de você entrar na operação e sair. Entrar na operação e sair. Então você tem que fazer um movimento rápido. Você não pode ficar esperando o trade andar. Por exemplo, aqui no dólar é a mesma coisa. Ó. Essa vendinha que eu fiz no dólar, eu saí nesse candlezinho aqui. Tá? Por quê? Porque deu 1 para 1. Eu quis sair. Porque eu entendi que no momento ele perdeu força,
ele começou a ficar, não, saí aqui, desculpa pessoal, nessa mínima, porque ele ficou muito tempo aqui, ó, que ele ficou aqui nesse tempo 8 minutos, ele demorou 10 minutos, 11 minutos para andar 2 casas. Então é legal quando você pega um trade assim, ó, que ele demorou 12 minutos, mas ó, em 4 minutos ele já te deixou a oportunidade de pôr quase no 0 a 0. Ó, esse trade aqui em 5 minutos ele foi no alvo. Por isso que eu gosto desse trade assim. Você pega esse trade aqui, ó, vamos ver esse trade. Em 1 minuto ele foi no alvo, tá? Se você pegar esse trade aqui, quanto tempo durou essa briga? Esse aqui durou um pouco mais, ó, 11 minutos, mas você já conseguia sair com 8 minutos, você já sai no 1 para 1. Então eu gosto de operação assim rápida, eu entro e saio, eu entro e saio, eu entro e saio. É 5, 10 minutos, 15 minutos no máximo posicionado. Quando começa a demorar muito, só se eu já coloco no 0 a 0 e deixo andar. Porque se eu vejo que ele demora muito para andar e eu tenho oportunidade de sair no 0 a 0 ou muito próximo disso, se ele começa a emparedar ou começa a brigar muito ali, eu prefiro sair, esperar uma nova formação e entrar de novo para continuar. Tá, pessoal? Então vamos olhar só os trades perfeitos, hein, pessoal? Então é isso aqui que é o nosso objetivo, tá? É olhar só as operações perfeitas. Então hoje a gente teve 2 operações, tá? Uma com 400 pontos, uma com 200 pontos, isso sendo bem conservador, tá, pessoal? E vamos seguindo nossas anotações aí. Acredito que esse mês aí a gente vai conseguir fazer por volta de umas 100 operações, tá ok? Então, ó, tô totalizando até agora 3.050 pontos, ganhos no índice, tá? Só índice. E vamos seguindo as operações aí, eu vou postando aí para vocês. Se vocês quiserem ver o acompanhamento, as operações que eu posto para vocês ali e conversar comigo no dia a dia aí para saber das operações, entra no Telegram, tá? O link tá aí embaixo no Telegram. Então, espero vocês lá para a gente bater um papo, postar as operações aí. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tá ok, pessoal? Valeu pela atenção de todos aí e até a próxima.